palestra magna, Inovação, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do Estado, eu convido ao palco o professor Luiz da Cunha Lamba. Luiz da Cunha Lamba é secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Formado em Ciência da Computação pela URGS, tem mestrado em Computação pela mesma instituição, PhD pelo Imperial College London, foi pró-reitor de pesquisa e professor da URGS, também coordenou o Comitê Gestor da Aliança para a Inovação, URGS, PUC e Unicinos, foi um dos agraciados com o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018, na categoria de Pesquisador Destaque na área de Computação. Com a palavra o secretário Luiz da Cunha Lamba. Muito obrigado. É uma honra, um prazer muito significativo estar aqui. Então, dentro desse cenário, a gente vai falar do contexto local, como a gente se insere nesse cenário global, onde cada vez mais a tecnologia, ciência, engenharia, as áreas técnicas, as áreas científicas têm um impacto cada vez mais significativo, inclusive em termos de negócios. Cada vez os negócios que geram mais valor, que geram mais riqueza, mais oportunidades, são vinculados ao conhecimento. Vocês preferem que eu fale aqui em pé ou fique ali parado nesse canto? Vocês que mandam. Se eu ficar aqui, vocês enxergam aqui? Tá. Bom, vou me apresentar aqui também, né? Sou professor universitário, escrevi alguns livros, orientei alguns alunos, fiz alguns protótipos de tecnologia, né, que foram usados em outros países, não aqui. E esses são os engenheiros da família, tá? O meu bisavô era engenheiro civil, e entre os prédios que ele construiu em Porto Alegre está o Força e Luz, aqui no centro, prédio do Centro Cultural CE. Esse aqui é o prédio, quem sabe? Bom, está escrito aqui. É o prédio da rádio da URGS, antigo observatório astronômico. Ele era professor da Escola de Engenharia da URGS nos anos 10 e 20. Ele morreu muito novo. E essa aqui, provavelmente, é minha filha, né, com Lego e outras montagens que ela faz. Ela tem dito que quer ser engenheira, felizmente. Ou infelizmente, nós que avaliamos, né? Enfim, filha única, a gente sabe como são. Tá? Gosta muito da área. Tá? Então, esses são os engenheiros da família. Eu sou o professor da família. Ou era, na verdade, dizem que quando o cara não sabe dar aula, ele vira gestor acadêmico. Certo? Aprendi, tem que fazer assim. Tá? Tem que fazer assim. Tá? Bom, como é que é o cenário que a gente vive, né? A gente vive no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul tem, embora a gente esteja vivendo um momento muito crítico, de autocrítica no Estado, o Rio Grande do Sul tem muitos pontos positivos, muitos patrimônios positivos para essa nova economia. É um Estado que foi capaz de gerar organizações que têm impacto global, né? Infelizmente, não sei porque que saiu o estádio do Grêmio daqui, tá? Mas o Grêmio e o Inter são duas organizações que atuam numa área extremamente competitiva e têm impacto nacional e global a partir do Estado. São exemplos de organizações. Se a gente pensar também na atividade empreendedora gaúcha, ela sempre teve muito sucesso. Aí vocês vão dizer assim, não é verdade, São Paulo é muito mais rico. Mas a riqueza de São Paulo está concentrada nas empresas multinacionais. As grandes empresas de São Paulo são as grandes multinacionais que estão lá. As grandes empresas do Rio Grande do Sul foram criadas por gaúchos. Tramontina, Gerdau, Antiga-Varig, Randon, Marco Polo. Quais são as outras aí, Fernando? Stara, por aí vai. Então o Rio Grande do Sul tem uma característica empreendedora muito notável. E a gente tem um posicionamento também muito interessante para essa economia, que é a formação que a gente oferece nas universidades. A gente forma uma quantidade muito significativa de doutores, por exemplo. Isso é o topo de uma pirâmide educacional. A gente tem a segunda maior densidade de doutores do Brasil. Agora está verdinho aqui. Nós só perdemos para Brasília, mas Brasília deve ter mais doutores vinculados ao serviço público. São doutorados em administração pública, doutorados em outras áreas. Então o Rio Grande do Sul tem, sim, muitos indicadores positivos para essa nova economia. Certo? Enfim, é temperamental, é inteligente, tem o seu próprio temperamento. Tá?
Bom, a gente vive um momento em que, sem dúvida nenhuma, né, se a gente for levar para casa uma mensagem, eu estou passando essa mensagem no início, e vai ter no fim uma outra parecida, porque para quem cansar agora já leva para casa essa mensagem. Tá? Até está escrito sumário ali. Né? Qual é a mensagem? Né? Nós estamos vivendo provavelmente uma nova revolução social e econômica causada pela tecnologia. E por que tem a foto do Tim Berners-Lee? Tim Berners-Lee foi, na época era um moço, aqui rapaz, né, que criou a web lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. A web causou uma revolução na área de serviços, particularmente no comércio eletrônico. Tanto que a geração de vocês provavelmente não vai em loja comprar coisas, né? Não sei se quem é que vai em lojas aqui, levanta o braço. Levanta o braço. Quem é que faz compras na web, levanta o braço. Todos. Quem é que não faz compra em loja? Poucos, mas todos fazem compras na web. Quem é que vai à agência de banco uma vez por semana, levanta o braço. Uma vez por semana, levanta o braço. Por que tu vai uma vez por semana? Trabalha no banco? Não? Tu não vai uma vez por semana? Tá, tu ainda tira dinheiro. Né? Ainda tira dinheiro. Quando eu tinha a idade de vocês, a gente ia no banco uma vez por dia. É ou não é, cara? Eu não lembro da última vez que eu entrei no banco. Né? E eu ainda não estou com Alzheimer. Ou seja, essas tecnologias que permitiram a virtualização, a apresentação de serviço de uma forma despersonalizada, ou seja, sem a necessidade da localização, da gente comparecer aos locais, isso tiveram impacto global na economia mundial. E na época que surgiu a web, algumas pessoas duvidavam do conceito de comércio eletrônico. Diziam, não, isso aí nunca vai acontecer, porque o cliente, o consumidor, ele quer ir lá, conversar com o vendedor, pegar a roupa, olhar, experimentar, etc. Isso mudou, né? Isso mudou, é uma percepção equivocada que nós tínhamos. A percepção equivocada. Opa, deu um barulho aí, alguém já está reclamando. Nós estamos vivendo, provavelmente, um momento em que, se essa tecnologia revolucionou a forma da gente lidar com o comércio, nós estamos vivendo uma outra transformação, uma transformação digital provocada por tecnologias como inteligência artificial, que tem uma desvantagem, ou uma vantagem, né? Essa moeda tem dupla face. A web era uma tecnologia voltada à plataforma. Para tu usar o web, tu precisa de uma interface. Né? Tu tem que clicar em alguma coisa, falar com alguma coisa, apontar para alguma coisa. Certo? Enquanto que essas tecnologias que estão surgindo agora, da transformação digital, elas estão disruptando, usando aí um verbo que talvez nem exista em português, mas daqui a 2 anos vai estar no Aurélio, disruptando todos os setores da economia. Eu vi que uns jovens, quando eu estava aqui no terceiro andar, estavam falando de drones, né? Esses drones estão usando sistemas de IA para análise de dados, né, para fazer inúmeras aplicações em agricultura, em segurança, em logística. Não é apenas comércio. Da mesma forma, vocês não vão mais em agências bancárias. Qual é o anúncio do Bradesco hoje em dia sobre o sistema bancário deles? BIA. Eu trabalho há 25 anos, é mentira, há quase 30, mas vamos contar 25 anos com inteligência artificial. Quando eu comecei a trabalhar com isso, as pessoas viam como piada. Hoje em dia virou anúncio do Jornal Nacional. Não é? É verdade? BIA, inteligência artificial. Tá? Da mesma coisa, tem um carro que está anunciando... Como é que é? Qual é o carro que anuncia o motor? O Audi? Todos. Né? Motor inteligente, ou direção inteligente. E veículos autônomos. O setor automobilístico está sendo afetado por essas tecnologias. Bancos estão sendo afetados por essas tecnologias. Agronegócio está sendo afetado por essa tecnologia. Saúde está sendo impactado por essas tecnologias. Quem já não ouviu falar que as análises de imagens por computador hoje em dia acertam mais que os médicos? Vocês já ouviram falar nisso, né?
Medicina está sendo afetada. O direito está sendo afetado. Os nossos tribunais, alguns deles, já estão usando robôs, entre aspas, inteligentes, para fazer análise dos processos. É muito mais eficiente. Então, essas tecnologias, se a web já teve esse impacto, que transformou a maior empresa de Porto Alegre, aí vem aquela piada que o Fernando não aguenta mais ouvir, olha a maior empresa de Porto Alegre, que anuncia em todas as ruas. Vocês veem anúncio em todas as ruas, a gente sai dirigindo aqui hoje. Aluga-se. É a maior empresa do Rio Grande do Sul. Anuncia em todas as quadras. A gente acha que, será que o comércio, mesmo nós passando a crescer índices chineses, a gente vai voltar a ter aquele padrão de comércio de rua que a gente tinha nos anos 80? Vocês vão passar aí nas lojas de rua ou vocês vão continuar comprando pelo celular? Levanta um braço quem vai passar aí em loja de rua aqui. Vocês vão voltar a frequentar a agência bancária quando acabar a crise? A pé? Vão? Vocês vão deixar de pedir comida em casa? Sim ou não? Vocês vão deixar de usar o Uber? Falar da uberização aqui. Vão deixar de usar Uber? Airbnb? Não. Não vão. Então a gente está vivendo sim uma nova revolução, provavelmente, cujo impacto, só para a gente ter uma ideia de uma recente, que foi o surgimento da web, vai ser muito maior. Tá? Então essa é o take home message. Certo? Agora, para quem não está satisfeito com o palestrante, tá? Vem a parte, o resto da palestra. Bom, isso está vindo muito fortemente, tão fortemente que os países estão fazendo um enorme esforço para educar a sua população para isso. Isso é uma fotografia que eu tirei no inverno passado, numa cidade no interior da Bélgica, que faz uma pergunta aqui para a população: você já encontrou um robô? Aqui não dá para ler, mas está escrito: será que um robô vai tirar o teu emprego? Certo? Ou seja, isso é um esforço que a prefeitura da cidade de Ghent estava fazendo para chamar a população da cidade a uma exposição sobre o futuro do trabalho, tendo em vista o impacto tecnológico. Por quê? Porque é necessário convencer as pessoas que, para se ter trabalho, ocupação, aquilo que a gente conversava antes, Azamuja, as pessoas têm que mudar, inclusive, aquilo que elas estudam hoje em dia. Algumas profissões, infelizmente, estão se tornando irrelevantes. Quantos de vocês jovens já leram artigos sobre as profissões do futuro? Levanta o braço aí. Todos vocês, né? Certo? Porque o mundo está mudando. Mudando por causa da ciência, por causa da tecnologia. Esse sim funciona. Não funcionou. Ó. E todas as áreas estão sendo impactadas por essa transformação radical, transformação digital radical. Nós temos automação de portos, né? A gente pensa algo pesado. Pô, como é que entra digitalização nisso aqui? Logística. Organizar a logística portuária é um processo de otimização, um processo algorítmico. Né? Da mesma forma, manufatura, metalmecânica, energia, todos os setores estão sendo impactados por isso. Seguros. Quando os carros deixarem de usar a gente para dirigir, né, que a gente dirige muito mal, a gente não tiver mais acidente, o que vai acontecer com a indústria do seguro? Quando os carros não baterem mais? O que vai acontecer com a indústria dos seguros? Né? 99% dos acidentes são causados por incompetência do motorista. 1% é causado por falha mecânica, fadiga, etc. Terremotos e eventos naturais. 99% é por incompetência do motorista. Né? O que vai acontecer quando a gente tiver veículos autônomos? Da mesma forma, não é apenas no setor tecnológico, naquilo que nós, técnicos, nós, engenheiros, gostamos. Só tecnologia. Nós estamos afetando tudo. Isso aqui é uma fotografia, vocês conseguem enxergar aí atrás? Sim? Essa fotografia do presidente Macron reclamando dos ataques de hackers durante a campanha dele. Se a gente pensar nos processos de votação recentes, eleições, eleição americana, votação do Brexit, eleição francesa, eleição brasileira,
Qual foi a característica em comum que teve quando a gente pensa em eleição e tecnologia? Foi a influência das ferramentas tecnológicas sobre a decisão do eleitor. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Analisando o comportamento do eleitor, analisando dados. No Brasil, se dizia o seguinte, não estou fazendo um comentário político, estou fazendo um comentário técnico aqui. Especialistas em marketing diziam o seguinte: quando começar a campanha na TV, fulano que tem 50% do tempo ganhará de lavada a eleição do candidato que tem 7 segundos. Quem ganhou a eleição? Candidato que tinha 7 segundos. Ninguém decidiu o voto, entre aspas, da forma convencional. Decidiu pela tecnologia. O mesmo aconteceu na votação francesa, no Brexit, na eleição americana. O mesmo vai acontecer ano que vem, em 2020, em 2022, em 2024, em 2026, em 2028, todos os anos pares que tiverem eleição no Brasil. Ou seja, o comportamento social também é influenciado por ferramentas tecnológicas. E a nossa capacidade de regular isso é muito baixa. Por quê? Porque no direito romano o legislador tem que prever o futuro. Então ele tem que escrever uma lei que prevê o que vai acontecer com a tecnologia no futuro. E é possível prever a tecnologia no futuro? Não é. Né? Enfim, então a gente vive um mundo de incerteza, e essa incerteza é causada pela ciência, pela tecnologia, pelos impactos tecnológicos que a gente tem na sociedade, e a economia é cada vez mais dependente disso. E não é só a economia, todas as variáveis sociais. Eu até perguntei para vocês, se vocês entravam em banco, isso aqui é um anúncio numa feira do JP Morgan, querendo contratar pessoas para trabalhar no banco. Aí tu pensa, eu quero trabalhar num banco, eu tenho que ser... Qual profissão? Banco, quem trabalha em banco? Hã? Economista. Aí tu vai lá e pergunta, o que o JP Morgan quer que o cara saiba para trabalhar lá? Robótica, aprendizado profundo, cybersecurity, modelagem bayesiana, séries temporais. Isso aqui é o que um economista estuda na faculdade? O que é um banco hoje em dia? É uma fintech, não é? Ou seja, foi um setor disruptado pela tecnologia. Da mesma forma, vocês levantaram o braço. Não entro mais em agência bancária. Não quero mais entrar em agência bancária. Tu ainda retira cédulas em dinheiro. Isso aí vai acabar. Todo mundo concorda que aquele papel vai ser irrelevante, né? Dinheiro em papel. Vai ser irrelevante. Cada vez mais. Alguém acha que aquele cartãozinho de crédito não vai acabar também? O que está acontecendo na China? Né, Fernando? A China está pulando a etapa do cartão de crédito. Está pulando, em alguns lugares ainda não. Está pulando ou pulou. Só uns 100 milhões de pessoas lá pularam a etapa do cartão de crédito. Né? Certo? Então, todos os setores estão sendo impactados, a gente tem uma nova vida. Isso tem causado preocupações de grandes luminares, né? A gente tem aqui o Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, que se mostraram muito preocupados com o impacto que tecnologias que nós produzimos, nós da área técnica, engenheiros, cientistas, têm sobre a vida, em particular a inteligência artificial. No passado a gente duvidava disso. Você sabe o que é essa fotografia aqui? Esse aqui é o Garry Kasparov, 1997, na época em que seres humanos jogavam um jogo chamado xadrez, na primeira vez que ele perdeu para um sistema artificial, para o Deep Blue. Na época o pessoal disse, isso é força bruta, não tem nada de inteligência nisso aí. Tá bom, 20 anos atrás, 1997. Hoje em dia, isso aqui é manchete do New York Times. Isso é editorial do New York Times. Isso aparece na CNN. E isso causa preocupação dessas pessoas, dizendo que isso pode gerar um mundo em qual a gente não tenha oportunidades de trabalho. Claro que isso é uma visão distópica, mas nos faz pensar muito. Tu passou? Pode passar, pode pular. Pode pular. Ou seja,
um domínio significativo do conhecimento sobre todas as variáveis, sobre tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui antes de apresentar os dados. Se eu oferecesse hoje para ti um investimento de 100 anos, e eu te digo o seguinte: eu te dou 100% das ações da ExxonMobil, maior petroleira americana, ou te dou o controle de 100% das ações, entre aspas, do MIT. O que vocês escolheriam? Hã? O Facebook surgiu onde mesmo? Dentro da Universidade de Harvard. O que vocês acham que vale mais? A Shell ou o Facebook? Se vocês fossem fazer um investimento de 50 anos, vocês comprariam, se existisse isso, ações do MIT ou da Shell? De 10 anos, de 1 ano, eu não compraria as ações da Shell em nenhuma possibilidade. Por quê? A gente vai ver agora aqui. Ou seja, a gente está vivendo um mundo onde o conhecimento é dominante e tem muitas coisas que a gente não sabe, que estão ocorrendo e são extremamente relevantes. Infelizmente, a gente não tem tempo de entrar nessa quote aqui do Donald Rumsfeld. Esse aqui é o valor de mercado das 10 maiores corporações do mundo em 2011. A gente tem aqui petroleira, Apple, petroleira, construção, petroleira, tecnologia. E a maior empresa de petróleo continua sendo a ExxonMobil, valeria 400. Apple, 300. Microsoft, 200. Tá? Walmart, 200. 2011. Eu ofereci para vocês 10 anos. Vocês escolheram a Shell. Eu não. Quanto vale a ExxonMobil hoje? Maior petroleira do mundo? 350. Quanto ela valia 7 anos atrás? A mesma coisa. Quanto valia a Apple há 7 anos atrás? 200. Quanto vale hoje? 1 trilhão. Quanto vale a Microsoft? 800. Quanto vale a Amazon? Quanto vale Google, Facebook, JP Morgan? Aparece uma petroleira entre as 10 maiores corporações do mundo e o valor dela decaiu, porque há 7 anos atrás 350 bilhões de dólares era mais do que 350 bilhões de dólares hoje em dia. Alguém ainda preferiria a Shell ou o MIT? Se fosse fazer um investimento para deixar para os netos? Quem apostaria na Shell, na ExxonMobil, na Petrobras como investimento para o futuro? Então esse é o mundo que a gente está vivendo, é o mundo absoluto do domínio do conhecimento, do domínio da tecnologia. E se nós tivéssemos dinheiro suficiente para chegar lá, foi falar com o Bill Gates agora quer fazer filantropia, não está mais tão interessado assim na empresa. Ele tem aqui, Bill Gates, para tu resolver os problemas da pobreza no mundo, eu estou aqui te dando um cheque de 780 bilhões de dólares. Me dá a empresa aí. Aí tá aqui. Aí tá, agora me mostra aí o patrimônio da empresa, o que tu tem aí para me vender. Aí ia chamar lá os 5 mil engenheiros de um prédio, os 2 mil do outro, num grande auditório, e ia dizer para ti, olha, tá aqui o patrimônio da empresa. Se todo mundo for embora, acabou a empresa. A única coisa que interessa, então, são os talentos, os cérebros, as inteligências que as empresas têm. É isso que vale hoje em dia. E somente isso. Quanto que se tu comprasse a Shell, o cara ia te mostrar, não, tem essa plataforma aqui no Golfo do México, tem essa outra plataforma na Nigéria, essa outra plataforma na Ásia, né? É a diferença de perspectiva. Esse é o mundo que a gente vive. Ops, passou. Como é que é o impacto no trabalho? Existe uma mudança muito significativa na natureza do trabalho, né?
Isso é uma preocupação recorrente de todos os organismos internacionais. Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial, todas essas organizações multilaterais. E esse é um relatório do Banco Mundial, de 2019, sobre a mudança da natureza do trabalho. A gente tem tradicionalmente aqui, né, os operários trabalhando ali na construção, né, numa fábrica. Isso, essa capa ilustra o quanto isso está sendo modificado. E esse mapa é muito ilustrativo, porque ele mostra, esse aqui é o mapa dos Estados Unidos, infelizmente eu não tenho acesso a esse estudo para o Brasil, que mostra que em 29 de 50 estados americanos a profissão estatisticamente mais comum é truck driver, motorista de caminhão, motorista das vans, dos caminhões, né? Todo filme americano tem uma van. O que acontece potencialmente com esse pessoal quando os caminhões foram automatizados, que é o que o Elon Musk quer fazer? Onde essas pessoas vão trabalhar, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo, certo? Esse é o mundo que a gente está tendo que lidar e planejar o futuro para essas pessoas. Da mesma forma, essa curva aqui mostra o crescimento das vendas da Alibaba, Taobao. Esse é o faturamento da Walmart, maior empregador americano. Esse é o faturamento da IKEA. O faturamento da Alibaba é exponencial, sem nenhuma loja física. É um ponto virtual de venda. Quem é que já comprou um Taobao Alibaba aqui? Fatura mais do que a soma da Walmart e da IKEA. Aí a gente pergunta, o que vai acontecer com a maior empresa de Porto Alegre quando acabar a crise? Será que a gente vai voltar a caminhar nas ruas e comprar nas lojas? Será? Por que a gente tem várias... O Brasil está em crise, mas a gente tem várias lojas em shopping fechadas. Isso é só para fazer a gente pensar. Não estou dizendo que não vão voltar a alugar as lojas. Para a gente refletir sobre isso. E essa nova geração, que é a geração de vocês, cada vez mais tem hábitos diferentes do que as pessoas da minha geração tinham no passado. Quando eu era muito novo, faz bastante tempo isso, eu trabalhei de office boy, e tu ia nos bancos, subia no segundo andar, onde eles faziam os recebimentos dos PJs e pagava lá duplicata, fatura, título atrasado, etc. Hoje em dia não tem mais office boy, né? Muito pouco. Por causa da automação. Ops. Ó. Então, o futuro do trabalho é diretamente impactado pela tecnologia. Já se estima que hoje em dia que 23% do trabalho legal pode ser automatizado com ferramentas que existem já hoje em dia. E também, não apenas trabalhos repetitivos, que 20% com ferramentas que já existem, estudos da McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo, mostra que até o trabalho que o CEO faz pode ser reduzido. Aliás, a McKinsey tem essa missão, né, de ajudar os CEOs a fazerem gestão das suas corporações. Eles dizem, olha, CEO, até tu está correndo risco aqui, cara. 1/5 do teu tempo que a gente está pagando, a gente não precisa pagar para ti. Pode ser automatizado. Esse aqui é o chefe da corporação, o manda-chuvas. Essa é a mudança que a gente vive. Ups. Vamos lá. Isso tem uma longa história vinculada à tecnologia, né? A gente iniciou assim. Esse foi o primeiro projeto do Babbage para criar computadores, para automatizar processos de cálculos, automatizar o pensamento humano. Ali do lado esquerdo a gente tem a Ada, que é conhecida como uma das primeiras programadoras de computadores, filha de Lord Byron. Byron é aquele poeta inglês. A Ada era filha do Byron. Está aqui ela tocando piano. E essa revolução aconteceu, em termos de história da humanidade, muito recentemente. Toda essa automação que a gente passou a viver. E surgem pessoas como Turing, que foi um grande engenheiro também, construía máquinas para fazer computação durante a guerra. E eram processos que dependiam muito, né, do brilhantismo, da genialidade das pessoas. Ops, pode passar? Vou passar um filmezinho aqui para vocês terem uma ideia. Clica aí no filme, vamos ver, vai no próximo. Clica no filme aí, tem um filme aí, pode clicar. Ops. Se tu passar o mouse em cima, vai ter um triângulo. Olha aí. Pode parar. Isso aqui era computação durante a Segunda Guerra Mundial.
computação durante a Segunda Guerra Mundial. Estavam tentando quebrar os códigos enviados pela máquina Enigma. Era assim que funcionava. Pode passar o próximo, cara. Pode tocar isso aí também. Também vai ter um triângulo em algum lugar aí. Opa, não é aí. Volta. Ali. E esse é o primeiro computador de propósito geral feito no mundo, que chama-se Colossus. Tem os turistas em volta conversando ali. Até hoje a gente gosta de LED colorido piscando. Né? Não tem engenheiro que não gosta de LED. Até onde não precisa, a gente coloca LED. É ou não é? Eu colocava LED em tudo. Todos os fios eu testava com LED. Todos. Não tinha canal sem LED. Nada. Só entrada em fita, o programa entrava com uma fita de papel aqui, certo? Esse é o Colossus. Bom, pode parar, pode passar. Vamos ver. Tá. Vou tentar passar aqui. Consegui. Ou seja, se no passado a gente educava as crianças, essa é minha filha de novo, tá? Para aprender, para raciocinar, para criar, agora a gente está fazendo isso já com máquinas. As máquinas estão aprendendo, estão criando e estão tornando grande parte das nossas atividades, felizmente, né, redundantes. Isso teve uma grande evolução, uma grande evolução. E a gente tem que perceber que a ciência e a tecnologia tem um impacto cada vez mais significativo. A gente tem uma grande dificuldade de compreender isso no nosso país. Tanto que as nossas profissões, no qual eu me incluo, também sou da área técnica, não são valorizadas da forma como elas deveriam ser, né, cara? Aqui no Brasil. Certo? Ou seja, o impacto da ciência, o impacto da tecnologia, ele é cada vez se dá mais rapidamente na sociedade. Se no passado a gente demorou 300 anos para usar mecânica newtoniana e colocar um homem na Lua, hoje em dia, o que era pesquisas de tese de doutorado, em 2, 3, 5 anos, se tornam nas marcas mais vistas da história da humanidade. Provavelmente essa janela aqui do Google é o produto tecnológico mais visto na história da humanidade, mais enxergado pelas pessoas. Né? Tá certo, talvez tenham pessoas que nunca fizeram uma busca, elas enxergam só o F do Facebook, ele fica o dia inteiro no Facebook, mas acredito que a maior parte das pessoas já viu essa marca alguma vez na vida. Isso nada mais é do que a consolidação de resultados científicos altamente sofisticados, transformados em produtos de consumo. E no final das contas, o que é o Google? O Google é uma empresa de publicidade, que usa a tecnologia para vender anúncios, né, para se sustentar. Mas por baixo disso tudo tem muito raciocínio. Tá? E isso está acontecendo, essa revolução, infelizmente, está sendo liderada, não por nós, né? Está sendo liderada por esses países que são os que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. Israel, Coreia do Sul investem mais de 4% do PIB em P&D. Japão, Suécia, Finlândia, Alemanha, Estados Unidos, China. O Brasil está almejando entrar na OCDE. Algumas pessoas têm medo disso. Eu vou dizer sobre o risco de todos os riscos que eu estou dizer em público, que eu acho isso muito bom. Porque uma das coisas que a OCDE, para fazer parte desse núcleo de países, pressiona, é para que tu chegue perto de 2% do PIB em P&D. Então não tem como isso ser ruim para o país. Para tu fazer parte do clube, tu tem que investir em P&D. Tem que investir em P&D para fazer parte da OCDE, em torno de 2% do PIB. Isso é um dos requisitos lá. Então isso é bom para o país. Só isso já é bom para o Brasil. Para mim, pode mitigar qualquer outra consequência ruim de fazer parte do clube. Nós estamos ali em torno de 1,1, e esses países que são referências tecnológicas de desenvolvimento hoje em dia estão aqui nos 4%. Vocês também não lembram disso, mas na época que as pessoas iam no banco pagar duplicata, existia um lugar no Beira-Rio que se chamava Coreia. Quem nunca tinha ouvido falar na Coreia do Beira-Rio, levanta o braço. Quem nunca ouviu falar na Coreia do Beira-Rio? Pode levantar, não tem vergonha.
Nunca ouviu falar na Coreia. Tu nunca ouviu falar na Coreia. Tinha um anel inferior no Beira-Rio, onde as pessoas iam em pé. Aquilo ali era chamado de Coreia, porque ali iam os pobres, porque o conceito de Coreia no Brasil, nos anos 60, era ligado à noção de miséria. Coreia, país. Entendendo? Os pobres iam ali. Eram os coreanos. Lembra disso, Fernando? Os coreanos. É ou não é, cara? Os coreanos do Beira-Rio. Quando apareceram os primeiros relógios japoneses no Brasil, a gente chamava de porcaria, não chamava? Relógio japonês. Depois a gente chamou de porcaria os carros coreanos. Há 5 anos atrás, 6 anos, entraram os carros da Jack Motors no Brasil. Lembra disso? Vocês já viram como é que estão os carros da Jack Motors na rua aí? Alguém acha que a China não vai fazer os melhores carros do mundo daqui a 5 anos? Não. Levanta o braço quem acha que a China não vai fazer os melhores carros do mundo daqui a 5 anos. A Coreia vai fazer. Não? A Coreia, claro. A Mercedes vai fazer lá. Também. Certo? Ou seja, isso é investimento em P&D, isso é investimento em ciência e tecnologia. E eles não investem em ciência e tecnologia porque eles acham bonito, porque eles acordaram e tiveram essa ideia. Não. É porque dá retorno, é porque gera riqueza. Certo? É por isso. Eles investem em pesquisa e desenvolvimento porque isso gera riqueza. Ponto. Por que eles iam gastar nisso se isso não desse resultado? Né? Toda hipótese lógica tem que ter uma consequência. Tu investiu naquilo porque, consequentemente, aquilo vai ter um resultado positivo. Certo? Enfim. Eles investem muito. Né? Aqui um outro mito também, peguei esse dado recente. Né? A gente faz uma comparação que a gente diz que é uma correlacionada com esse assunto, é a questão do investimento no ensino superior e ensino não superior. Fiz uma comparação com vários países do mundo, dados da OCDE, 2017. Quanto que o Brasil investe no ensino superior? É 3,3% do investimento público total, que é 0,9% do PIB. Ensino não superior, o Brasil investe 4,1% do PIB. Tá? Ou seja, 5 vezes mais. 4 vezes mais. O México investe 4% em ensino superior, 13,3% em ensino não superior, o Chile 4,5% no ensino superior, 10%. Estados Unidos 3,4% no ensino superior, 8,2% nas escolas, o Brasil 13,3% e 12,8%. Certo? Média da OCDE 3,1%, ensino não superior 8%, o Brasil investe mais na educação não superior do que a média dos países da OCDE. Certo? Isso aí é porque andam dizendo muita coisa por aí e eu gosto do número. Certo? Enfim. Da mesma forma, quando a gente pensa em desenvolvimento, os países têm várias estratégias. Essas estratégias passam por ciência e tecnologia, isso aqui é uma estratégia do Reino Unido, né? E mostra que o próprio Reino Unido, mesmo pós-Brexit, tem um plano ambicioso de incrementar pesquisa e desenvolvimento. Financiamento virado aos negócios, mas as universidades estarão no centro da estratégia. Ou seja, de novo vem aquele argumento. Tu queres comprar ações da Shell ou ações do MIT? Nada contra a Shell, viu? Gostaria de trabalhar na empresa. Investimento. Queres comprar ações da ExxonMobil ou da Amazon? Para pensar. Por que elas têm universidades no centro da estratégia, ligando negócios a universidades? Porque a geração de riqueza parte muito das universidades. Novamente, outras evidências. Né? A China, em 2017, investiu 279 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Tá? 1,76 trilhões de yuan, né? Um incremento de 14%, né? Ano a ano, e um aumento de 70%, 71% desde 2012. De novo, chinês não rasga dinheiro. Ele podia investir em qualquer outra coisa. Esqueça, escolheram
investir nisso como estratégia de geração de riqueza, geração de emprego, geração de oportunidades para jovens como vocês. Dezenas, né, de parques de alta tecnologia industriais, incubadoras, promoção de tecnologias como inteligência artificial, robótica e Big Data. Isso são grandes prioridades nacionais. Além disso, a China quer ser líder mundial em veículos autônomos, veículos elétricos. Imagina o impacto de ter uma frota chinesa de veículos elétricos, que já é a maior frota do mundo, sobre a indústria automobilística. Se a China tiver sucesso, e vai ter, na estratégia de adoção de veículos elétricos, querem ter 2 milhões de carros até 2020, por consequência, começam a cair os custos, começa a se aumentar a eficiência do sistema e muda, inclusive, o padrão energético do setor associado à indústria automobilística. Aí vem mais uma provocação daquela primeira pergunta. Se os veículos na China vão ser elétricos, essa indústria vai se desenvolver, tu vai comprar as ações do MIT ou da petroleira? Hã? Nada contra. De novo, não tem nada contra. É apenas evidência econômica aqui para investidores. Certo? Enfim. Mas o Brasil também pode ser um país rico. Por quê? A gente tem um grande potencial, né? Essa aqui, consegui passar? Essa aqui é a nossa balança de exportações. Que tipos de produtos, que tipo de manufaturados a gente exporta? A gente exporta muito, como a gente sabe, né? Materiais crus aqui, commodities, né? Exporta muito ferro, petróleo cru, soja, cana, produtos agrícolas, que o marrom e o amarelo são produtos que têm menos valor agregado, valor tecnológico. Enquanto que o azul, rosa e verde são aqueles que têm maior valor agregado. Se a gente compara isso com Israel, que é um país que mais investe em P&D no mundo, o maior produto de exportação deles aqui, lá em 2014, era diamantes. Tem uma mina de diamante em Israel? Não tem. Da onde vem esse diamante? Vem dos países mais pobres, que têm aquilo no seu solo, mas que não agregam conhecimento. Portanto, não geram riqueza suficiente no local onde tem a riqueza natural. Lapidam diamante, geram valor ao diamante, mandam para a Holanda e a Alemanha, que são os 2 países que mais comercializam joias no mundo. Tá? E os outros produtos tecnológicos, né? Medicamentos, remédios, eletrônica, por aí vai. Isso são os produtos principais da balança comercial. E até exportam óleos de petróleo refinados, país que não produz quase nada. E em breve estarão também, eles têm a previsão de em 2 anos estar exportando água. Então o deserto vai passar a exportar água. Esse é o estado do conhecimento mundial. O plano de Israel é exportar água. E não tem água doce lá. Certo? Esse é o poder do conhecimento, o poder da ciência, o poder dos cérebros humanos. É isso que esses caras que têm essas grandes empresas de hoje em dia reúnem. Pessoas extremamente inteligentes, capazes de gerar riqueza a partir de dados, a partir de insumos. Né? E nesse contexto também se insere, isso já é um report mais ou menos antigo, lá de 2015, a questão industrial, da indústria 4.0. E o que é a indústria 4.0? Né? É um conceito também daqueles vagos, também um conceito que surgiu inicialmente na Europa, majoritariamente na Alemanha, que levaria todos esses conceitos tecnológicos, como a internet das coisas, porque se enxergou que essas tecnologias de IoT, principalmente, e majoritariamente, mais recentemente, tecnologias de IA associados a IoT, associados a massiva análise de dados, revolucionaria a forma como a gente faz a manufatura. Claro que existem grandes desafios. Existe o desafio da comunicação, a latência, mas com rede 5G se promete resolver essas questões.
E existe o desafio também da segurança. Porque já existem até lendas urbanas, né, casos que se conta de hackers que invadiram linhas de montagem a partir de um sensor de incêndio conectado à rede da empresa que não estava protegido. Já ouviram falar dessas histórias? Então isso apresenta uma série de oportunidades para nós, que temos uma indústria significativa no estado do Rio Grande do Sul, mas apresenta também inúmeros desafios. Então essa aqui é a indústria do futuro, uma indústria fortemente baseada na tecnologia, no conhecimento, na automação, só que não na automação tradicional, né? Na automação baseada na internet das coisas, na inteligência artificial e na análise de dados. Cada vez mais baseado na análise de dados. É nesse sentido que se inserem os cientistas, os tecnólogos, os engenheiros do presente. E essas coisas são muito rápidas. Todo mundo aqui hoje em dia, né, até o Fantástico fala de inteligência artificial. Há 10 anos atrás, o Gartner é a maior consultoria de TI do mundo. Faz consultoria de tecnologia da informação para todas as grandes empresas da lista da Fortune 500. Há 10 anos atrás, vocês estão lendo a palavra inteligência artificial aqui? Eles diziam que as 10 tendências de 2009 eram virtualização, BI, Cloud Computing, Green, Unified Communication, Social Software. Não tinha IA aqui. Não era das top 10. Em 2015, as tendências já eram outras, né? Computação em todos os lugares, internet das coisas, 3D, smart machines, certo? Sistemas, etc., tá? Várias tendências. Enquanto que, mais recentemente, 2018, as tendências vinculadas à inteligência artificial passaram a dominar aquilo que eles veem como as grandes perspectivas de negócio do ponto de vista de tendências tecnológicas. 2018, 2019 da mesma coisa, né? Parte inteligente. Tanto que inteligente passou a ser um eixo nas tendências tecnológicas apontadas pelo Gartner. Mas o que quer dizer isso? É que essa mudança foi muito rápida. Uma empresa que vive, uma consultoria mais respeitada de todas, ela não colocou isso como uma grande tendência em 2009. 2009 é semana passada. Enquanto que agora essas tendências passaram a dominar aquilo que eles são vistos, que é visto como o que adiciona valor nos negócios. Tá? Aliado a isso vem outras preocupações, né? Preocupações éticas, preocupações com o que pode acontecer com os dados das pessoas. E uma outra questão que a gente tem que prestar atenção, também, tendo sofisticação, é que eles já apontam aqui computação quântica como algo que passa a ser viável em termos de negócio. Agora, de novo, que oportunidades de trabalho nós vamos ter, né, quando computação quântica for algo que estiver no mercado de trabalho? Como é que a gente tem que educar uma população para isso? Para pelo menos entender o que é o conceito. Hoje em dia, a gente está dizendo Bradesco Inteligência Artificial, BIA. Vocês já pensaram quando chegar um outro banco lá e dizer, faça um investimento quântico? Você tem e não tem dinheiro ao mesmo tempo no banco. Brincadeiras à parte, como será que a gente vai lidar com esses conceitos quando esses conceitos estiverem pervasivos no mundo dos negócios? Eles já estão apontando como tendência tecnológica aqui. Né? Blockchain, todo mundo ouve falar, principalmente por uma questão de bitcoins, de moedas virtuais. Né? Mas é uma técnica de segurança de dados. Tá? Moedas virtuais. Ninguém entendeu direito o que é o conceito. Como é que aquele negócio tem valor? Onde é que está? Qual é o banco que fica com as minhas notinhas lá guardadas num canto? Ninguém entendeu o que é aquilo lá direito. Cadê a minha pilha de nota de R$100 no cofre desse banco aí que tem esse negócio de Bitcoin? Ninguém sabe direito o que é isso.
Agora imagina uma combinação de blockchain com quantum computing, só para brincar. Certo? Será que um dia a gente vai ter dinheiro quântico? É uma brincadeira, claro. Tu tem e não tem o dinheiro ao mesmo tempo. Brincadeira. Mas enfim, apesar dessas brincadeiras, isso mostra o quanto a ciência, o quanto o conhecimento sofisticado vai dominar cada vez mais a economia mundial. E cada vez mais a gente vai precisar de pessoas educadas em ciência e tecnologia e engenharia. Isso é inexorável. JP Morgan, perguntei para vocês, se for trabalhar num banco, tu tem que ser o quê? Vocês disseram, economista. Estava ali. O que o JP Morgan queria? O cara que soubesse machine learning, robótica, análise de séries temporais, big data, analytics, estatística. Vocês não entram mais em agência de banco. Eu também não. Quando eu ligo hoje em dia para um serviço de autoatendimento e cai numa pessoa, eu perco mais a paciência do que quando é o robô, que o robô é mais objetivo. Eu acho que com vocês é pior ainda. Porque vocês são mais novos. Vocês têm menos paciência ainda. É ou não é verdade? Vocês preferem falar diretamente com o robô que responde as perguntas de vocês. É ou não é? Vocês não querem explicar para o atendente aquilo que para vocês é óbvio. Certo? Enfim, mais outra evidência para vocês comprarem ações do MIT e não da Shell. Lista dos produtos de maior valor agregado, índice de complexidade econômica em 2015. Né? A gente tem aqui produtos para cozimento feito de cobre, horsehair, ligas de cerâmica e metal, equipamentos para, enfim, inúmeros equipamentos para fotografia sofisticados, laboratórios. A gente olha os últimos aqui. Posso dizer a lista para vocês não ficarem chocados? Vai até o 1219. Vou dizer o antepenúltimo. Posso ler? Nióbio. Perucas. E por aí vai. Juta, mandioca, chapéus de feltro, coco, castanha do Pará. De novo, o que Israel exporta? Conhecimento. Tem diamante Israel? Não. Adianta ter 98% das reservas de nióbio? Adianta ter? Sem transformar, não serve para quase nada. Se vocês forem em Araxá, em Minas, olhem no Google Earth, aí o pessoal que está cansado da palestra. Olha ali no Google Earth, no mapa, Google Maps, põe naquela opção do satélite, e olhem o tamanho das crateras de coleta de extração de nióbio em Araxá, que é o maior ponto de extração de nióbio do mundo, se eu não me engano. Se a gente não transformar o nióbio naquilo que gera valor, serve o mesmo que o diamante do pobre país africano que manda o diamante para Israel. É ou não é verdade? Ou seja, agregação de conhecimento. Tá? Enfim, está aí o JP Morgan, está aí a fotografia, para vocês não acharem que eu estava mentindo, porque vocês não enxergavam, fotografia por inteiro. O único termo do mercado financeiro aqui, qual é? Acharam? Não. Cifrão. Certo? A única coisa que tem a ver com o mercado financeiro ali, com a economia. O resto é tudo ciência e tecnologia. Quer trabalhar num banco? JP Morgan, estuda isso aqui. Certo? Medicina. Como é que é feita a medicina hoje em dia? Intel AI, né? Inteligência artificial para descoberta de remédios, biomarcadores e pesquisa sobre envelhecimento. Ciência de dados para melhorar a prosperidade de mais de 46 milhões no mundo. Né? Combatendo câncer com redes generativas e aprendizado por reforço. Essa é a medicina de hoje em dia. Isso está ocorrendo em alguns hubs do mundo. Esses hubs conseguiram concentrar parcerias entre universidades,
capital de investimento e um ambiente propício a negócios desburocratizado. Esses são os grandes hubs de conhecimento visto dessa economia digital. Quem está dizendo isso é McKinsey, não sou eu. Tá? Vale do Silício, Nova York, Boston, Londres, Xangai, Beijing, na China. Esses lugares estão mudando o mundo. Tá? Esses países conseguiram realizar grandes projetos estruturados de nação, focados. De novo, a China resolveu investir em pesquisa e desenvolvimento porque isso gera riqueza, gera poder e melhora a qualidade de vida das pessoas. Israel investe 4,5% do PIB em P&D. A Coreia investe 4,5% do PIB em P&D. O Brasil investe 1,1%. Certo? Esses países escolhem prioridades. Mostrei para vocês ali algumas prioridades da China. Lembra? Robótica, inteligência artificial, ciência de dados, veículos elétricos e toda a cadeia que isso tem de suporte, tecnologia. Em alguns momentos estratégicos, né, alguns projetos de nação orientam os países. Esse é um exemplo do projeto que eu mais gosto de citar. Até quando dava aula de projeto, eventualmente falava do projeto Apollo. Era um projeto de alta complexidade, tinha que agregar milhares de pessoas. Quantas pessoas trabalharam no projeto Apollo? Chuta. Quem sabe não responde. Quantas pessoas vocês acham que foi preciso para colocar o homem na Lua? $1 milhão. Quantas pessoas? 1 milhão. Chuta um número. Pode chutar, não tem problema errar. 50 mil. Mais. 100 mil. 400 mil pessoas trabalharam no projeto Apollo. 400 mil pessoas foram necessárias para colocar o homem na Lua. Em 8 anos, antes do tempo previsto, né, até o fim da década, o objetivo era colocar o homem na Lua para vencer a corrida espacial. Isso foi feito em 20 de julho de 69, celebramos 50 anos agora, recentemente. Foi um enorme esforço, mas que gerou uma capacidade tecnológica, gerou uma quantidade de resultados, não só vinculados ao espaço, muitíssimo significativos. Muito do que a gente tem hoje em dia em computação é resultado do projeto Apollo. Muito do que a gente tem em aviação é resultado do projeto Apollo. Muito do que a gente tem em inúmeras áreas são resultados desse projeto. E isso mostra que é possível, sim, ter foco e, em 8 anos, realizar objetivos extremamente grandiosos, extremamente impactantes. 8 anos não é muito tempo. Tanto que, aqui está cheio de... Quem é que é engenheiro civil aqui? Levanta o braço. Quantas estradas a gente não conseguiu duplicar em 8 anos? Para quem acha que 8 anos é muito. Quantas obras da Copa a gente não terminou em 8 anos? Em 8 anos é possível mandar o homem à Lua. Então, se em 8 anos é possível mandar o homem à Lua, se nós focarmos o nosso modelo de desenvolvimento em ciência, em tecnologia, como fazem esses países, é possível sim ter resultados muito significativos. Muito significativos. Que já deem uma virada de rumo nesse navio transatlântico, né, que é o nosso país. Em vez de ir para lá, vamos virar esse rumo para outro lugar, para o rumo do desenvolvimento baseado na ciência, na tecnologia, né? E claro, vinculado à tecnologia, vinculado às nossas profissões, cada vez mais a questão ética é mais relevante, né? Vocês lembram do caso do Passat? Lembram, né? Recentemente, que teve problema das emissões da Volkswagen, né? Foi descoberto por um engenheiro lá no interior dos Estados Unidos, né? Tá aqui o cara dizendo, ó, eu sou somente um simples engenheiro de Michigan, o cara que descobriu o problema lá com as emissões. Lembram disso? Né? E cada vez mais a gente está produzindo tecnologias muito impactantes, com veículos autônomos, cujas consequências éticas, morais e legais dessas tecnologias vão ser muito significativas. Então, associado à nossa responsabilidade técnica, vem a responsabilidade moral, legal, social. A ética é cada vez maior porque a tecnologia tem um domínio cada vez maior. A importância da ética é cada vez maior na nossa profissão. Porque se a gente está impactando a cultura,
as eleições, a economia, a gente não está mais apenas, entre aspas, fazendo um prédio que eu vou impactar o abastecimento, as vagas, o estacionamento da região. Eu vou estar impactando muito mais coisa. Certo? Quanto mais a tecnologia domina, maior é a responsabilidade de quem projeta a tecnologia. Não é verdade? Maior aumenta a nossa responsabilidade social. Tá? Isso é até um trabalho que nós fizemos aqui, são parentes, né, aqui no Rio Grande do Sul, com alguns alunos, que a gente descobriu o viés de gênero nas traduções do Google Translate, aquela ferramentazinha que vocês usam aí de vez em quando, que ele mais fortemente associava algumas profissões a homens do que a mulheres e mais associava alguns adjetivos mais agressivos a homens do que as mulheres. A gente identificou esse tipo de viés, teve um certo impacto na mídia, foi bem interessante realizar esse trabalho. Bom, e dentro do nosso contexto do Estado, a ideia aqui não era muito falar do plano de governo, era mais falar sobre o impacto da tecnologia na economia, na sociedade mundial. Nós temos sim uma estratégia onde a área tecnológica, as tecnologias estratégicas, muito delas vinculadas à ciência, à engenharia, à inovação, elas podem ser vetores de crescimento do Estado. Nós queremos colocar dentro desse eixo de planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, que é o desenvolvimento empreendedor, associar também a inovação, associar o conhecimento técnico como fundamentais para a gente gerar riqueza no Estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem vários projetos na Secretaria que a gente quer construir. Um deles é o Inova RS, a gente pode falar isso em outra ocasião. É um modelo similar ao modelo do Pacto Alegre que a gente construiu em Porto Alegre, só que no contexto do Rio Grande do Sul. Vocês já ouviram falar do Pacto de Porto Alegre aqui? Nunca ouviram falar? Levanta o braço quem já ouviu falar. Pouquíssima gente. É? Ruim de marketing, viu, Capa? Pacto, ruim de marketing. Certo? Então a gente quer construir uma articulação no Rio Grande do Sul entre os atores da tripla hélice, universidades, empreendedores e governos locais, para responder aos desafios de cada cidade, de cada região, através de inovações, através da agregação de conhecimento nas várias cidades. Criar o conceito de Smart Cities por todo o estado do Rio Grande do Sul e gerar atividades, gerar projetos inovadores que solucionem questões locais, e à medida que tu vai solucionando as questões locais, tu constrói uma rede de inovação em todo o estado. Né? A gente identificou os polos e parques tecnológicos que podem contribuir diretamente com esse propósito, que é conectar o Rio Grande do Sul para impulsionar transformações baseadas em tecnologia. Um outro projeto é o projeto Conecta RS, porque, infelizmente, as nossas escolas ainda não têm acesso à internet de alta velocidade. Nós queremos levar a internet de alta velocidade para o maior número possível de escolas do estado do Rio Grande do Sul, porque isso permite que tu tenha não só uma educação mais qualificada, acesso rápido às informações, acesso a bibliotecas virtuais, acesso, enfim, a conhecimento de forma muito mais ágil, como tu podes oferecer atividades de formação de empreendedores, formação de inovadores nos contraturnos, com conexão de alta velocidade nas escolas. As escolas serão usadas pelo entorno das mesmas, pelos pais, e para atividades geradoras de oportunidades para as crianças. Então a gente vai usar a estrutura da RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, é a internet de alta velocidade do Brasil que conecta as universidades. Nós vamos estender, usar esse cabeamento para chegar até as escolas em parcerias com a Secretaria da Educação. Uma outra projeto interessante é o projeto que a gente está desenvolvendo para as áreas portadoras de futuro. Nós temos vários setores da economia, né? Agroindústria, petroquímica, metalurgia, metalmecânica, eletrônica, automação, saúde, assim por diante, que são os setores da economia gaúcha. O Capio até deve ter trabalhado nesse projeto, né, Capio? Nesse plano aqui. E foram identificados pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia tecnologias estratégicas que podem alavancar estes setores da economia, que estão aqui identificados nessa matriz. Né? Materiais avançados, IoT, manufatura avançada, inteligência artificial e por aí vai. Então a ideia aqui é conectar as empresas com os centros de pesquisa e fomentar a geração de POCs, geração de protótipos que sejam
comercializados em curto espaço de tempo após a conclusão desses projetos por essas empresas. Isso que a gente quer fomentar, alinhado ao planejamento que foi feito. E também um programa intensivo, um programa muito forte de apoio a startups de base tecnológica, porque as startups hoje em dia são o sangue da economia mundial. São elas que geram inovações, elas que geram riquezas, elas que se aproximam de grandes empresas e levam inovação. As grandes corporações muitas vezes não têm tempo dentro do seu processo de gestão diária do negócio de gerar inovações. As startups têm. Então, incentivo às startups e programas de aproximação da startup e das grandes empresas é uma outra linha de fomento que a gente quer colocar. Em suma, a gente quer colocar a inovação como algo que gera valor, né? O valor é mensurado pela geração de riqueza, e a inovação tem que estar no centro de uma estratégia de desenvolvimento do Estado, para a geração de melhores oportunidades para as pessoas, principalmente para jovens como vocês. Nós temos ainda uma economia que ela é majoritariamente tradicional, enquanto que a economia de alta tecnologia no estado do Rio Grande do Sul, ela ainda é minoritária. Mas, assim como o projeto Apollo, em 8 anos, conseguiu colocar um homem na Lua, a gente tem que começar a trabalhar para que a nossa economia, mais fortemente baseada em alta tecnologia, em algum momento seja preponderante no estado. Então, essa é a nossa visão. Tá bom, pessoal? Era isso que a gente tinha para comentar aqui. Deixa eu terminar aqui com uma fotinha. Precisa disso? Engraçado, não foi? Pode apertar o botão aí. Pode passar. Vai. Em suma. Pode voltar. Em suma. Para a gente conseguir construir esse Estado, construir modificações, a gente precisa de muita colaboração entre as pessoas. Essas aqui são algumas fotografias do Pacto, né, da Aliança para a Inovação, que uniu URGS, PUC e Unicinos, um trabalho que as universidades passaram a fazer em Porto Alegre, justamente para acelerar o ecossistema de inovação a partir das universidades, em colaboração com empresas e poder público. Daí que nasceu esse Pacto Alegre. Tá? A gente quer fazer o mesmo para o estado do Rio Grande do Sul, um desenvolvimento baseado na colaboração entre essas entidades da Tríplice Hélice. Certo? Enfim, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Tá? Tem muito a fazer, mas a responsabilidade, a importância das profissões técnicas, das profissões vinculadas à engenharia, serão cada vez mais relevantes nesse contexto econômico mundial que a gente vive. Tá bom, pessoal? Desculpa por ter falado muito. Sei que alguns cansaram, mas quando tiver uma voz melhor eu consigo falar mais rápido da próxima vez. Muito obrigado a todos.